Bom, oi para você que está me assistindo. A gente vai dar início agora a uma aula sobre a modelagem referente à atividade mapa de projeto luminotécnico. E aí, vou abrir aqui o meu SketchUp. Pode ser que demore um pouco. Para o SketchUp, a gente utiliza ou a unidade em metros, ou a unidade em centímetros ou milímetros, e aí vai de acordo com a minha preferência. Prefiro trabalhar com a unidade em metros, porque os números saem inteiro. Digo inteiro pelo seguinte, se eu digitar, se eu quero 1 metro, eu digito 1, e aí eu já tenho 1 metro em, digamos, uma reta, ou uma parede, ou algo do tipo. E aí, o que a gente vai ter que tirar de informação? Na atividade, ela traz a modelagem aqui e as cotas referentes à ambientação desse espaço para home office. De cota interna, a gente tem que essa parede aqui ela tem 3,80 e essa daqui tem 1,75. Ela também traz algumas outras informações, como a distanciamento entre a boneca, a abertura da porta, o vão entre a janela, o espaço que tem entre a janela e a parede. E aí isso tudo serve de informação para a gente fazer a nossa modelagem. E aí, com o comando retângulo, não se preocupem caso o comando, essa parte aqui do SketchUp de vocês não estiver habilitada. Para a gente habilitar essa parte aqui dessas ferramentas, clica aqui no vazio, em botão direito, e procura aqui conjunto grande de ferramentas. Ele vai abrir essa parte aqui com todas essas ferramentas. Ou eu posso simplesmente digitar a tecla R no teclado. É só lembrar, ó, a maior parte dos comandos dos programas são em inglês porque eles vêm de outros países, ou seja, eles vêm de países de origem inglesa ou americana, porém a língua nativa de lá é inglês. E aí, a gente vai criar um retângulo com as dimensões de 3,80, ou eu posso já fazer com o tamanho já certo com a parede, mas eu vou fazer aqui de 3,80, ponto e vírgula 2,75, que seriam as distâncias a largura das minhas paredes. E aí eu vou rotacionar aqui com o comando orbitar. O orbitar é esse símbolozinho aqui, ó. Vou orbitar ele e aí eu vou fazer o distanciamento das minhas paredes com o comando equidistância. Cliquei no comando equidistância, vou clicar aqui na face e aí eu vou arrastar para fora do meu desenho em 15 centímetros, 0,15, dou um Enter e aqui eu tenho as minhas paredes, o meu piso, porém eu vou precisar fazer o seguinte. Vou sair aqui do comando do equidistância, apertando a tecla de espaço no meu teclado e vou dar 3 cliques nessa minha figura. Quando ela ficar toda selecionada, eu clico com o botão direito e crio um grupo. Vou orbitar novamente aqui e vou fazer o seguinte. Com o comando mover, vou clicar aqui e vou mover essa extremidade aqui para o centro da minha origem. Feito isso, vou clicar aqui no comando das setas. Não tem as setas para cima, para baixo, para esquerda e para direita. Você aperta a seta para cima, arrasta aqui o desenho para cima, clica Ctrl e coloca a distância que você quer. No caso aqui eu vou fazer com 15 centímetros, 0,15. Pronto. Feito isso, eu agora vou fazer as minhas delimitações. Essa parte aqui vai ser a minha base, essa aqui vai ser a minha alvenaria. E aí, para eu separar uma da outra, eu vou criar as minhas etiquetas. Cliquei aqui, ó, em adicionar etiqueta. Eu vou adicionar uma etiqueta chamada de alvenaria. Alvenaria. E uma outra etiqueta com o nome piso. Pronto. Feito isso, eu vou clicar aqui nessa minha primeira face aqui
e vou observar aqui, ó, onde tem informações da entidade, na barra que tem aqui o nome etiquetas, eu vou selecionar a minha etiqueta de alvenaria. E aí eu vou ocultar ela, clicando aqui nesse símbolozinho do olhinho, para eu não ter uma visualização dela agora, porque eu não vou utilizar ela agora. Vou vir aqui na minha barra com o nome etiquetas e vou alterar para minha etiqueta de piso. Não vou ocultar agora porque eu vou trabalhar em cima dela primeiro. Para eu poder entrar nesse grupo, eu vou dar 2 cliques. E aí como é que eu sei que eu entrei no grupo? Aparece esse pontilhado aqui, referente a dizer que eu estou dentro desse grupo. E eu vou apagar essas linhas daqui, ó. Eu apago essa. Apago todas as linhas internas do meu quadrado. E com o comando empurrar, puxar, que é o comando P do teclado, eu vou empurrar e puxar aqui com o botão Ctrl. Cliquei Ctrl. Apareceu esse símbolozinho de mais. Eu faço o meu afastamento aqui e vou digitar 0,15. Pronto. Feito isso, aperto espaço no teclado, clico aqui fora e aí eu já tenho o meu piso feito. Vou precisar agora fazer o quê? Vou ocultar aqui o meu piso e vou desocultar a minha alvenaria. E aí na alvenaria eu também vou entrar no grupo e vou apagar esse meu centro aqui. Vou deletar ele aqui. Pronto. Deletei e vou com o comando empurrar, puxar aqui na minha parede e subir ela em 3 metros. Digito 3, aperto Enter e aí eu tenho as minhas paredes de alvenaria criadas. Vou vir aqui com o meu lápis, vou clicar aqui nessa extremidade, vou afastar ela em 15 centímetros. No caso, vou afastar ela em 25 centímetros. 0,25. Por que eu estou fazendo ela com afastamento de 25 centímetros? Porque aqui na minha parte interna eu preciso andar 10 centímetros, que é a distância da boneca aqui da minha porta. E aí eu vou fazer um retângulo aqui de 2,10, 2,1, ponto e vírgula 0,8, que é 80 centímetros. E agora eu vou utilizar também o comando empurrar, puxar. Comando empurrar, puxar. Seleciono aqui a minha extremidade da parede, no caso, essa extremidade aqui de dentro. Ó, tá vendo que tá ali vermelhinho? Clico ali e aí quando eu afastar, a minha abertura de porta vai estar aberta aqui. Vou fazer uma rotacionada, uma leve rotacionada, para a gente poder fazer aqui a minha parede. Vou rotacionar ela aqui. E aí, dessa vez eu não vou fazer com o comando linha. Vou usar a fita métrica aqui, ou tecla T no teclado. Vou adicionar aqui 85 centímetros, 0,85. Por que eu estou colocando 0,85? Aqui eu sei que essa distância da minha parede é de 15 centímetros. Porém, a distância aqui, para eu fazer a abertura da janela, eu preciso ter 70 centímetros. Vou fazer aqui uma linha aqui para cima, com uma distância de 1,20, 1,2. E vou fazer o meu retângulo aqui de 1,35, 1,35, ponto e vírgula 1 e dou um Enter. Feita a minha abertura, vou novamente com o comando empurrar, puxar. E aí eu vou levar ele até a minha extremidade aqui e clicar. Pronto. Feito isso, comando borracha, tecla E do teclado, apago essa linha, apago essa linha. E aí, comando espaço, clico aqui fora. E aí eu tenho a minha caixa aqui da minha alvenaria feita. Vou desocultar aqui o piso. E aí eu vou ter agora uma vista daqui do meu alto. Caso o seu não esteja habilitado nem essa função aqui das vistas, nem essa função das seções,
É a mesma coisa que foi para o conjunto de ferramentas. Clico aqui com o botão direito e vou procurar pelas exibições e pela seção. Vou habilitar eles. Como é que eu sei que ele foi habilitado? Assim que eu clico aqui nesse vão, vou clicar aqui, ó, no de desenho, ele apareceu aqui para mim, foi habilitado. Mas eu não quero ele ali mais. Não utilizo essa ferramenta, então não deixo habilitado. Pronto. Habilitada essas funções aqui, tanto das vistas quanto dos planos de seção, clico aqui na minha vista do alto e aí eu observo que aqui ficou igual a minha modelagem aqui dessa atividade. Pronto. Feito isso, agora eu vou para toda a questão da disposição do mobiliário. E aí fica a seu critério. Para a gente poder baixar os mobiliários, para a gente fazer toda a questão de layout, eu tenho a aba aqui chamada aba componentes. Se o seu SketchUp ele é versão 2020, 2021, 2022, 23 e 24, ele consegue ainda baixar esses blocos. Caso não consiga, você pode procurar fora na internet. E aí, para a gente poder fazer uma pesquisa sobre um bloco específico, digito no caso, digamos, poltrona. E aí eu quero uma poltrona específica. Eu digito o nome da poltrona e digito no final SKP. E aí ele vai me dar alguns blocos, no caso aqui, ó, esse casoca, ele tem alguns materiais bem interessantes, ó, algumas cadeiras, algumas poltronas. E aí eu posso baixar esse meu bloco para poder utilizar no SketchUp. E aí como é que eu faço para inserir esse bloco quando eu pego ele fora daqui da minha aba de componentes? Eu clico aqui em arquivo e clico em importar. E aí ele vai me dar eu vou procurar ele onde eu salvei. No caso, geralmente as pessoas salvam na parte de downloads. Eu geralmente costumo salvar na área de trabalho porque fica mais fácil de eu encontrar os meus blocos. Porém, a gente tem que se atentar também às especificações da atividade. A cliente é uma social media, ela quer uma parede com quadros ao fundo, uma prateleira que aparecerão nas reuniões, ou seja, esses quadros e essa prateleira tem que aparecer na parte de trás dela, do fundo, quando ela estiver em momento de reunião. Um espaço de descompressão para descanso e leitura, e aí a gente faz esse espaçozinho para ela, de acordo com as especificações que a gente vê, que a gente vai tirando aqui de informação. Mas aí vocês se atentem ao seguinte, a gente tem que pensar no seguinte, nessa atividade. A professora quer que a gente se atenha mais à questão tanto da legenda elétrica quanto da luminotécnica. E aí eu não preciso estar criando um ambiente totalmente inovador, estrombólico, de dizer assim, ai, nossa, que trabalho tão bonito. Ela quer que a gente se atente mais à questão se a gente está conseguindo assimilar as informações que ela deu em sala de aula para a criação desses projetos. E aí eu vou procurar aqui uns blocos qualquer, vou colocar aqui poltrona, e aí assim que eu digito poltrona, ele vai me dar algumas opções de poltrona, e aí eu vou escolher uma para adicionar ao meu projeto. No caso aqui, ó, se eu clicar aqui e escolher esses dois aqui, no caso não tinha ele ali, isso pode demorar um pouco e às vezes é por conta de questão da internet. Vamos clicar aqui para ver se isso tem. Pronto, tem aqui. E aí eu vou baixar os meus bloquinhos aqui, ó. Cliquei aqui, vou criar aqui meu modelo aqui. Vou só apenas precisar deletar essa imagem aqui. E aí pronto, já tem uma poltrona adicionada ao meu ambiente. Posso procurar uma cadeira para escritório.
E aí eu vou me atentar aos itens que eu vou adicionar. No caso aqui, posso escolher essa cadeira, vou adicionar ela aqui, e aí não quero ela nessa posição, eu quero rotacionar ela. Eu clico aqui e ela já foi para a posição que eu queria. Vou procurar aqui mesa de escritório. No caso aqui, ó, se eu escolher essa daqui, ela já vem com a própria cadeira. Vou até deletar essa cadeira aqui que eu utilizei aqui. Vou utilizar só essa daqui. Vou mover aqui, constrangendo ela aqui. Como é que eu faço para fazer esse constrangimento de rotação, de movimentação? Somente com os comandos das setas. As setas para cima, para baixo, para esquerda e direita, elas servem para constranger o movimento dos blocos. E aí eu tenho aqui, no caso eu vou afastar um pouco aqui mais, porque eu vou adicionar aqui uma prateleira aqui atrás. Estante de livros. Eu coloquei essa minha mesa aqui de escritório voltada para a janela, porque foi uma das especificações da cliente. E aí isso ajuda também a estimular a questão da criatividade, porque nós seres humanos tendemos a ser mais criativos quando temos uma visão do ambiente, da natureza. Deixa eu ver. Vamos ver se essa aqui dá. Acho que dá. Pronto. Cliquei aqui nela. Ela vai me dar aqui a estante. Pronto. Adicionei ela aqui. Vou só movimentar ela mais um pouco para cá. E para cá. Para eu poder. Pronto. Vou constranger ela aqui na parede primeiro. E agora no outro sentido, para ela ficar aqui atrás. Feito isso, eu já tenho aqui, digamos, o meu ambiente quase que modelado. Não vou me ater à questão da modelagem. Por quê? Porque aqui a gente não quer, a professora ela não quer que a gente se atenha a essa questão da modelagem. Ela quer que a gente veja a questão do luminotécnico e das legendas elétricas. Feito isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui, vou mudar aqui de câmera. Primeiro. Vou criar aqui primeiro o meu plano de seção. Vou clicar aqui no meu piso. Vou dar um OK. Vou rotacionar um pouco aqui. E aí eu vou fazer uma movimentação desse meu plano de seção aqui a 1,50 m de altura. 1,5. Dou um Enter. Pronto. Fiz aqui a minha movimentação. Eu clico aqui em exibir plano de seção. E aí ela não vai exibir mais. Vou dar uma vista aqui de cima, novamente. E aí vou precisar entrar aqui nesse grupo para poder apagar esse piso. Aqui. Pronto. Apaguei o piso. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu estou numa projeção paralela. Paralela não. Em perspectiva. Eu vou ter que mudar para uma projeção em paralelo. E para eu mudar essa projeção em paralelo, eu clico aqui em câmera e clico aqui em projeção paralela. Aqui eu já tenho uma visualização da minha planta baixa. Vou clicar aqui e vou adicionar aqui o nome à cena para colocar aqui planta baixa. Vou dar um Enter e aí eu vou salvar esse arquivo. Cadê? Salvar como? Vou colocar aqui na área de trabalho. Botar mapa luminotécnico. Pronto. Feito isso, eu agora vou abrir uma prancha que eu utilizo muito
para a questão de agilizar esses meus processos de configuração de pranchas. E aí eu vou deixar ela disponível para vocês, tanto ela quanto algumas legendas que eu utilizo para a confecção dessa prancha. Aqui eu já tenho uma prancha e ela está praticamente toda configurada. Tem o nome do curso de vocês, o módulo, que aí vocês podem alterar também. Para vocês alterar, vocês vão precisar vir aqui em carimbo e desbloquear para poder alterar aqui a questão do módulo. Eu não sei qual é o módulo que vocês estão, mas eu acredito que seja o 53. Feito isso, bloqueio novamente para eu não ter problema de movimentar nenhuma dessas legendas daqui. E aí agora eu vou fazer somente a adição da minha modelagem aqui dentro. Como é que eu faço para adicionar a minha modelagem aqui dentro dessa prancha? Clico aqui em arquivo, clico em inserir, e aí eu vou procurar a minha prancha, a minha atividade mapa de luminotécnico. Adicionei ela aqui. Eu agora vou precisar mudar algumas coisas. No caso aqui eu não quero que esse fundo apresente cinza, quero apenas que ele fique em branco, e aí eu vou precisar fazer algumas alterações. A primeira delas é vindo aqui em modelo do SketchUp. Vou clicar aqui em preservar escala ao redimensionar. Vou mudar para uma escala específica, no caso aqui eu vou utilizar 1:20. Posso utilizar 1:50? Posso, cadê aqui a 1:50? Só que eu acho que vai ficar muito pequeno. Então eu vou utilizar aqui a 1:20. Vou utilizar também, vou precisar fazer o seguinte, aqui onde tem estilo, eu vou vir aqui em estilo no modelo, procurar aqui em estilos, e vou vir aqui em default estilos. Vou procurar esse primeiro aqui, esse daqui, e aí vou fazer todas as minhas alterações agora. No caso, eu vou precisar adicionar aqui a minha legenda elétrica. E aí aqui eu percebo também, ó, que, digamos, apagou essa minha linha. Como é que eu faço para ajustar? Clico aqui, ó, arrasto um pouco até aqui a minha extremidade. E aí eu posso fazer a minha movimentação aqui. Pronto, movimentei aqui. Vou adicionar agora as minhas legendas de luminotécnico. No caso, a primeira as de elétrica. E aí como é que eu faço para adicionar essas legendas de elétrica? Deixa eu minimizar tudo aqui. Eu vou deixar disponível para vocês, como eu disse, as legendas de luminotécnico. E aí para vocês adicionarem a legenda a esse arquivo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui e vão procurar pela legenda. Vou clicar aqui e vou abrir. No caso, aqui, mapas. Tem aqui legenda aula. E aí eu tenho algumas legendas aqui, ó. Eu tenho o símbolo de iluminação, tenho esse símbolo aqui, ele é referente a esse tipo de spot. Tenho os para pendente, tenho vários de perfil de embutir, caso for utilizar perfil de LED. Tenho a questão aqui das minhas legendas para prancha. Tenho as legendas elétricas e aí aqui as seguintes configurações para cada uma delas para adicionar lá no meu projeto. Feito isso, eu vou vir aqui em arquivo, vou clicar aqui em salvar como álbum e aí eu vou definir um nome para esse álbum. Vou colocar aqui legenda e vou dar um OK. Vou fechar aqui, ó, cliquei com o botão direito, close. E aí eu vou procurar aqui nos meus álbuns, onde está escrito legenda. Cliquei aqui em legenda, vou adicionar essa daqui aqui embaixo. E aí eu posso fazer a minha movimentação aqui para especificar. No caso aqui eu estou utilizando a escala 1:20, eu vou precisar alterar tanto aqui como aqui para a escala 1:20. Vou utilizar aqui a minha legenda elétrica. E aí eu clico nela, ó, cliquei nela, cliquei aqui, vou adicionar essa legenda para interruptor. No caso eu vou trabalhar com interruptor de 3 seções. Eu posso clicar nesse aqui, caso eu vou trabalhar com dois interruptores.
e tem um com um interruptor também. No caso, eu vou trabalhar com o de 3 seções, vou trabalhar com a tomada, não essa tomada baixa, vou trabalhar com a tomada média. Vou clicar aqui, vou adicionar aqui a minha legenda, e aí eu vou precisar apagar algumas outras. No caso, eu não vou utilizar nem a tomada tripla, nem a tomada dupla. Vou utilizar apenas a tomada simples e a tomada com o interruptor, porque eu vou deixar uma próximo ao ambiente de trabalho da minha cliente. No caso aqui, fiz as minhas legendas aqui elétricas, vou precisar apenas agora adicionar a minha planta aqui, a minha prancha, as legendas na minha disposição de planta. No caso aqui, o interruptor de 3 seções, eu clico aqui, adiciono aqui um interruptor de 3 seções, vou clicar aqui na tomada simples, que é uma tomada média, vou deixar mais ou menos aqui, próximo à cadeira aqui, do ambiente dela aqui. Vou clicar aqui para adicionar próximo aqui a mesa dela de birô, para poder ter uma facilidade nela de desligar alguma luz ou ligar alguma luz para um momento de reunião. E aí eu posso adicionar quantas eu quiser, dependendo da legenda que eu tiver aqui. Feito isso, vou fazer apenas as minhas alterações aqui. Vou precisar ajustar aqui, ó, e movimentar ela um pouco para cá. Movimentar ela mais um pouco. Pronto. Feito isso, eu já tenho toda a minha legenda elétrica. Movimentar aqui. Pronto. Tomadas posicionadas. No caso, se eu quiser utilizar uma dupla, vou utilizar uma dupla aqui. Pronto. E aí eu coloco as minhas tomadas posicionadas. Vou precisar apenas apagar apenas essa de 3 seções. E aí, do mesmo jeito lá no SketchUp, essas legendas aqui elas funcionam em grupo. E aí, para eu apagar um grupo desses, eu clico 2 vezes, seleciono o grupo que eu quero apagar, deleto, clico fora e eu já tenho toda a minha legenda feita. Se eu quiser, eu posso fazer também a legenda de luminotécnico nessa mesma prancha, mas eu não acho visualmente atraente para fazer esse tipo de inserção para uma prancha só. Eu geralmente divido cada prancha para uma coisa específica. Divido, essa prancha é para luminotécnico, essa planta é baixa, essa planta é de layout, essa planta é de elétrica, essa planta é de hidráulica. E aí eu vou especificar tudo de acordo com o que eu tenho do meu projeto. Feito isso, eu agora vou vir aqui, ó, para as minhas alterações. Aqui eu tenho a página, eu vou ter que vir aqui em páginas e alterar essa página 1 para o nome de planta elétrica. Dou um Enter e aí ele muda automaticamente para planta elétrica. No caso, eu só vou fazer duas pranchas, uma para planta elétrica e a outra para luminotécnica. Então eu não vou precisar dessa terceira. E aí eu excluo ela. Nessa segunda aqui eu coloco planta luminotécnica. Se quiser pode botar o acento também. No caso aqui, pronto. Fiz isso, vou vir aqui em camadas e aí eu vou especificar o que é que vai aparecer em cada uma das pranchas. No caso aqui eu vou movimentar aqui o carimbo para cá, porque aí nessa segunda daqui, nessa segunda prancha aqui, eu vou fazer as minhas alterações para a planta elétrica. Ó, aqui, ó. Assim que eu muda automaticamente o nome da planta. Preciso apenas definir qual vai ser qual. No caso aqui, vou adicionar uma nova aqui. Deixa eu remover aqui. Vou clicar aqui.
Foi. Pronto. E aí, no caso dessa planta aqui, ela está em cada página. Vou precisar criar aqui uma nova camada chamada viewport. Viewport. E dar um Enter e movimentar ela aqui para cima. E aí, movimentar essa minha legenda aqui, essas legendas no caso, para a minha camada de viewport. Mover aqui para a camada, viewport. E aí, aqui ó, onde é a legenda elétrica, mover aqui também para viewport. Pronto, vou ter que fazer a adição aqui e depois eu apago lá daquela outra. Vou copiar tudo isso aqui, Ctrl X, e vou adicionar aqui na minha planta elétrica, Ctrl V. Vou movimentar aqui, organizar, retroceder um nível, retroceder novamente, cadê? Organizar, retroceder um nível. Mais um nível, para poder ficar, deixa eu ver se enviando ao fundo, pronto, foi. Essa legenda aqui ela não estava aparecendo, e aí, aqui agora, só vou fazer o meu ajuste, movimentar um pouco para aqui para baixo. Essa daqui eu vou mover para minha layer de carimbo. E aí, no meu carimbo, ele vai especificar o que é aquela prancha. No caso aqui. Pronto. Tenho a minha planta elétrica feita. Vamos agora para a luminotécnica. Clico aqui. Clico em Ctrl C. Vou aqui na minha luminotécnica. Ctrl V. E aí ele vai adicionar automaticamente. Novamente agora eu vou lá nos meus álbuns e vou selecionar aqui a minha legenda para iluminação. Cliquei aqui, legenda de iluminação, e aí eu vou distribuir esses meus pontos aqui. No caso aqui eu vou adicionar um plafond aqui, esse spot, vou adicionar ele mais ou menos aqui e adicionar outro aqui. Caso eu utilize pendentes, clicar um aqui e outro aqui, e aí vai estar especificando o que é cada coisa. Se eu quiser fazer uma iluminação de LED, saio adicionando aqui o meu LED, e aí eu vou ter tudo especificado na minha legenda. Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto, eu vou só adicionar esses quatro pontos de iluminação. E aqui eu tenho a minha planta luminotécnica. Eu vou precisar apenas alterar aqui a questão da minha escala. Vamos vir aqui, camadas, carimbo. Vou alterar agora aqui na minha escala aqui, de 1 para 50 para 1 para 20. Aqui vou alterar também na 1 para 20. 20. Vou alterar aqui também, que eu esqueci de alterar aqui. E vou colocar aqui onde tem texto, inserir texto automático, e vou colocar aqui número da página. Pronto. Feito isso, vou fazer agora as minhas alterações. Espera aí, que faltou aqui. Número da página, estilo de texto, centralizado. Pronto. Vou apenas adicionar as minhas informações agora. Para eu poder adicionar as minhas informações,
clico aqui em arquivo, clico aqui em configurar documento e aí eu vou fazer as minhas alterações. No caso aqui no nome de autor eu vou colocar meu nome, Caio Bruno. Onde tem... No caso aqui eu não vou mexer na data, vai mostrar a data atual. No nome da empresa, aqui é o nome da professora, e aí vocês vão colocar o nome da professora. Professora X, que eu não lembro o nome dela, e aí ele vai alterando automaticamente. Onde tem aqui endereço, vocês vão colocar o RA, no caso xxx, -x. Onde tem aqui em número de página, vocês vão alterar para 0102. E aqui também para 0102 e fechar. Pronto. Quase tudo feito. Faltou alterar aqui onde tem projeto. E aí no nome do projeto eu vou colocar Home Office. Home Office Paula. E aí ele vai alterar automaticamente. No caso aqui, ficou faltando somente centralizar também. Pronto. Feita todas essas alterações, bloqueio aqui a minha legenda de carimbo. Eu vou apenas fazer as minhas alterações aqui, que no caso seria a questão da impressão. Eu tenho aqui a minha planta elétrica, tenho a minha planta luminotécnica, e aí eu vou fazer a minha impressão. Vou clicar aqui em imprimir. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, ó, aqui onde tem mapa. E aí eu vou fazer o primeiro teste. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ver se está aqui, nessa outra tela. Tá não. Aqui, mapa. Não tinha visto isso aqui. Pronto. Aqui está configurada errada a página. Então vamos voltar lá. Clico aqui em arquivo. Clico aqui em configurar a página. No caso aqui estava utilizando uma A4, então eu vou utilizar uma A3, porque essa página daqui é uma A3. E agora vou fazer a minha impressão com o nome mapa e salvar. Quando eu for observar aqui, ó, vou clicar aqui para abrir. Tá toda feita a minha legenda aqui com os meus dados, a minha legenda elétrica do ambiente, a minha legenda luminotécnica já toda pronta. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que você consiga executar tranquilamente. Espero que eu tenha conseguido passar para você o conteúdo de uma forma bem clara. Qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para mim, por mim, no WhatsApp. E até uma próxima aula.